Estamos tratando aqui, queridos, nesse mês, de uma série de mensagens baseada nesse tema do estresse e como lidar com o estresse diário da nossa vida. E nós continuamos nessa noite a falar desse tema do estresse e falando especialmente de um momento na vida do rei Davi, de profundo estresse, consequência de uma série de escolhas e decisões que Davi fez e que trouxeram grandes problemas para ele e também para todos que conviviam com ele. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Queria convidar você a acompanhar a leitura desse texto, segundo livro de Samuel, capítulo 12. A palavra de Deus, ela nos diz: O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira, que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Eu juro pelo Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o bastante, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Diz o Senhor: Da sua família eu trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, entendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, e depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Vamos orar? Senhor, te damos graças, porque aprendemos com o Senhor que, a despeito das situações e circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas, o Senhor é soberano sobre cada uma delas. Agradecemos por essas histórias que lemos.
E agradecemos pelas lições que aprendemos aqui com Davi, talvez no seu momento mais difícil e complicado da sua vida. Mas obrigado a Deus porque está registrado aqui o que ele realizou, o que ele decidiu, e as suas ações, e as consequências que isso trouxe para a sua vida. Nós pedimos que o Senhor, nesta noite, esteja bondosamente com teu Espírito, ensinando-nos também a como lidarmos com as pressões da vida, a lidarmos com os estresses que fazem parte da caminhada, e aprendermos contigo a bênção do descanso na tua pessoa, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você se lembra de uma história na Bíblia, de uma viúva, de uma mulher que ficou viúva. Está registrada essa história lá no 2º livro dos Reis. Essa mulher perdeu o marido e ela ficou com dívidas, muitas dívidas. E ela não conseguia pagar essas dívidas. E ela vai pedir ajuda a um profeta, o profeta Eliseu. E Eliseu se aproxima da mulher e lhe faz uma pergunta: o que eu posso fazer por você? Declara-me o que é que você tem na sua casa. E a mulher disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É curioso essa história, essa história é curiosa, você conhece bem. Elias ora pela mulher e Deus vai multiplicando o azeite dela, que não era azeite para cozinhar, não era azeite galo, nem azeite espanhol, não era azeite de tempero, mas era para vender e conseguir dinheiro. E ele diz para ela: pega a vasilha com as tuas vizinhas, traz, e Deus vai encher e vai multiplicar esse azeite. E aconteceu assim, um grande milagre, o azeite foi se multiplicando nas botijas, e ela vendeu o azeite e conseguiu dinheiro para pagar as suas dívidas. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos? A declaração da mulher para Eliseu. Ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Isso não é verdade. Porque ela tinha uma casa. Porque ela tinha filhos. Porque ela tinha roupas. Porque ela tinha saúde. Então ela não tinha só uma botija de azeite. Ela tinha muito mais coisas que ela não conseguia enxergar, por causa da sua ansiedade com a dívida, por causa da pressão de ter que pagar aquela conta. O azeite é multiplicado, ela paga as suas dívidas, e aqui nós deixamos e entendemos e descobrimos uma lição. O estresse, ele nos faz enfatizar o que nós não temos, e nos faz esquecer o que nós temos. Em nenhum momento de estresse, queridos, você vai estar vazio. Assim como a mulher que achou e disse que só tinha a botija de azeite, mas ainda tinha a casa, ainda tinha os filhos, ainda tinha a roupa e ainda tinha a saúde. Esse texto que eu li aqui sobre Davi, ou de Davi, mostra também o estresse que Davi viveu, mas que foi um estresse causado por ele mesmo. Quando ele decide tomar para si uma mulher que é do seu soldado Urias. E ele não pensa nas consequências desse ato. E sendo rei, Davi sofria daquela doença que atinge a todos os poderosos, que é a doença da falta de limite. O poderoso pensa: eu posso tudo, até o que está acima da lei. Mesmo sendo rei, Davi não podia tomar uma mulher que não era solteira, mas que era casada, a mulher do seu soldado. E ele toma Batseba. E quando eles têm a relação, Batseba engravida. E manda dar a notícia a Davi: estou grávida, estou esperando um filho. E aí o estresse de Davi começa. Porque ele teria que explicar ao marido dela que tinha tido relação com ela. Ele tinha que contar esse pecado para a mulher dele, para os seus filhos. Ele tinha que contar esse pecado a Deus, chamando o profeta e confessando o pecado ao profeta. Mas Davi resolve tomar uma outra medida, uma outra solução. Primeiro ele manda chamar Urias lá da frente da batalha, para que Urias venha descansar um pouco da batalha e vá dormir com a mulher. Porque Davi pensa: já que ela está grávida, faz tempo que ele está na guerra, sente saudade da mulher, vai ter relação com ela, e aí ele vai entender que o filho é dele, não é meu. O soldado diz: eu não posso dormir com a minha mulher,
Os meus soldados companheiros estão em campanha, eu não posso me dar esse luxo de só eu ir para casa e ficar com a minha mulher. Davi diz, então vem cá, vem tomar um vinho, toma uma dose, toma duas, toma uma garrafa, 5 garrafas, 10 garrafas de vinho. Ele embebeda Urias, para que Urias bêbado vá deitar com a mulher. E mesmo bêbado, Urias não deita com a mulher, ele deita no chão, vai dormir ali perto do chão, não volta para casa. E agora Davi só tem uma coisa a fazer. Ele escreve uma carta para Joabe, o superior do exército, e diz para ele, lembra quando a gente morava no Mato Grosso? A história do boi de piranha? Então coloca Urias lá na frente da batalha, para que ele seja o primeiro a ser morto. E é o que acontece. Urias vai ser colocado na frente da batalha, por ordem de Davi, e ele morre. Então vem as pessoas, ou os soldados, vêm dar notícia a Davi, olha, Urias morreu. E agora Davi pensa, o meu problema acabou. Mas o problema nem tinha começado ainda. Primeiro ele vai ser confrontado por Natã, como nós lemos, pelo pecado que ele cometeu e pela morte que ele causou. Então não era um pecado, eram 2 agora. Ele mandou matar o marido e adulterou com a mulher do marido. Depois Davi é avisado que a espada nunca se afastará da casa dele. É só você ler um pouco mais para frente o texto, você vai lembrar que um dos filhos de Davi, Absalão, se revolta contra o pai, tenta matar o pai, destitui Davi do poder e começa a perseguir o Davi, e Davi tem que fugir. Davi vai fugindo do próprio filho, ameaçá-lo de morte por Absalão. Uma outra questão é que Natã diz que o filho do adultério não vai viver. E Deus perdoa o pecado de Davi, quando Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Ele não nega. Mas as consequências do seu ato causaram problemas grandes no futuro. Então, o que nós percebemos aqui é que anos depois, muitas coisas vão acontecendo na vida de Davi como consequência do seu ato impensado. O estresse de Davi está posto. Então existe o estresse que nós mesmos provocamos, fruto das nossas escolhas, refletidas, pensadas. Agora existe o estresse que vem sobre nós, que nós não causamos, que são resultado de situações que nós não chamamos, das quais não somos responsáveis. Agora na prática, queridos, tanto faz se o estresse é causado por nós ou não. É o mesmo estresse. Ele vai desgastar, ele vai cansar, ele vai remover o estado de ânimo, ele vai trazer consequências ruins, danosas para a saúde. Não é bom viver sobre um estresse crônico, que não acaba nunca. Davi, diz a Bíblia, passou muitos dias deitado no chão, sem comer, sem beber, sem ouvir música no palácio, e sem cuidar da sua aparência. Davi vai definhando dia a dia, vai perdendo as forças, vai perdendo o ânimo, a vontade de viver, a vitalidade. Os oficiais de Davi tentam reanimá-lo, tentam colocá-lo para cima, mas Davi, pressionado com tudo isso, está a ponto de desistir da vida. E ele fica assim até receber a resposta da oração. Que resposta Deus daria à oração dele? E Deus responde à oração de Davi. E a resposta que ele recebe não é a resposta que ele espera. Deus diz não. E a criança morre. E nós sabemos que se Davi pudesse ter morrido no lugar da criança, ele morria. Ele daria a sua vida em troca daquela criança. Mas não foi isso que aconteceu. E Deus lhe disse não. Agora entenda que o não de Deus não é um castigo pelo adultério. Deus não pune uma terceira pessoa por causa do pecado que você e eu cometemos. Não. A morte da criança não é o castigo de Deus sobre Davi. Porque o Salmo 103, ele diz, o Senhor é compassivo, é misericordioso, é muito paciente, é cheio de amor, ele não acusa sem cessar, ele não fica ressentido para sempre, ele não nos trata conforme o nosso pecado,
Ele não nos retribui conforme a nossa iniquidade. Porque como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E Davi, queridos, tem duas opções apenas: ou entregar-se, ou reagir. A primeira opção seria Davi entregar-se ao luto para sempre, morrer com a criança, ou viver o seu futuro de uma forma absolutamente melancólica, sem alegria, sem nenhuma vitalidade mais. Ou ele tem a segunda opção: superar aquela perda. Vamos supor que esse estresse de Davi com a doença dessa criança tenha durado algumas semanas, como a Bíblia diz. Diz que depois de 7 dias que ele estava jejuando e orando, Deus recolheu a criança. Só que o estresse que Davi passou depois com Absalão, que queria matar o pai e queria tomar o governo do pai, foi muito maior e durou muito mais tempo. De forma que Davi teve um estresse com a perda do filho e passou por outro estresse mais tarde. E, queridos, o estresse vem para nós, ou causado por nós, ou causado pelas circunstâncias. E às vezes você vai sair de um momento de estresse, e lá na frente vai chegar um outro momento. Eu não sei quanto tempo o seu estresse está durando, mas o que Davi fez para reagir à sua dor e para lidar com a sua dor, ensina 3 lições importantes para a gente lidar com o nosso estresse. A primeira lição você pode perceber no verso 19 e 20 do texto. Diz assim que Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta. E ele perguntou: a criança morreu? Eles disseram: sim, morreu. E Davi levantou-se do chão. Davi levantou-se do chão. Os conselheiros de Davi estão cochichando em voz baixa, porque eles temem dar a notícia fatídica para o rei. Eles não querem que Davi saiba a verdade. Talvez para proteger as emoções de Davi tão abaladas. Se o rei já não estava comendo, se já não estava levantando do chão, se não estava feliz, se não queria ouvir música, se não queria nem saber de vida, de qualquer manifestação de vida que houvesse, provavelmente se dessem a notícia, a coisa ia piorar muito mais. E a angústia de Davi ia crescer exponencialmente. Como Davi está debaixo de muita pressão, eles entendem que é melhor não dizer a verdade. Mas Davi faz uma pergunta muito direta: a criança morreu? Queridos, fingir no seu momento de estresse que nada está acontecendo, fingir que não é verdade, não ajuda em nada o seu confronto inevitável com a verdade do que realmente está se sucedendo e acontecendo. A maneira certa de lidar com o estresse não é fingir que isso não está acontecendo, e não é fugir do que causa dor. Davi sabe que a criança morreu. Davi sabe que Deus lhe disse não. E não há como mudar a situação. Ele fez tudo o que podia, enquanto houve uma possibilidade. Mas quando ele sabe que não há mais nada a se fazer, a Bíblia diz que Davi se levanta do chão. Esse é o primeiro movimento que indica uma reação prática contra o estresse. Movimento. Ele sai do chão. É preciso colocar um ponto final no assunto. Os antigos tinham um ditado que dizia assim: o que não tem remédio, remediado está. Se não tem solução, não tem solução. E por que Davi toma a atitude de se levantar do chão? Porque ele entende, queridos, que a sua vida tem que prosseguir, tem que continuar, a despeito da perda que ele sofreu. Porque ele diz para nós no verso 22 e 23, enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver.
Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela. Ela não voltará para mim. Então, queridos, se nós oramos ao Senhor por determinada situação e por determinado assunto, e se nós já recebemos a resposta, e se a resposta que nós recebemos não é a resposta que nós gostaríamos de ter recebido, é preciso lembrar que o nosso Senhor é soberano. E o que é que eu quero dizer com que Deus é soberano? Nem sempre o que eu acho que é melhor para mim é de fato melhor para mim, porque nem eu me conheço. E o Senhor me conhece. Deus vê o futuro. E Deus nos poupa de muitas coisas que poderiam nos fazer mal. E muitas vezes Deus diz não para você, porque é livramento. Você não sabia, mas Ele enxerga lá na frente. E muitas vezes o não de Deus é protetor, é um livramento de piores situações. E ainda que aquilo que nós não pedimos, ou pedimos, aliás, não aconteceu, nós temos que crer na palavra do Senhor, que diz que Ele vai derramar a sua graça para nos ajudar a lidar com tudo, para nos ajudar a lidar com o que está acontecendo. O apóstolo Paulo pediu ao Senhor 3 vezes que removesse dele o espinho na carne, mas o que ele ouviu do Senhor foi: a minha graça te basta. Paulo estava dizendo para Deus o tempo todo: eu quero parar de sentir essa dor. Ela me incomoda, ela atrapalha o meu trabalho, ela atrapalha a minha convivência, eu quero parar de sentir dor. É como se o Senhor tivesse dito para Paulo o seguinte: é por causa dessa dor que você se identifica com a minha dor. E a minha dor é a dor do mundo. E a minha dor é a dor dos que sofrem. Então a graça é derramada sobre você para que você se identifique comigo, que também sofro, que tenho um espinho na carne, e que gemo pelos que sofrem. E muitas vezes, queridos, quando nós estamos passando por situações dificultosas, na tristeza tentando uma solução, uma opção, no desespero, nas perdas da solidão, tentando algum escape, o Senhor diz: olha para mim. O Senhor, através das próprias situações difíceis, usa essas situações difíceis para dizer: olha para mim. Às vezes Deus permite certas coisas difíceis na nossa vida para chamar a atenção, para dizer: olha para mim, a minha graça te basta, porque o meu poder é suficiente, Ele opera na fraqueza. Então, mesmo que nada tenha mudado, coloque o ponto final na tristeza. Deus conhece o seu coração, Deus jamais permitiria alguma coisa que você não pudesse suportar, além das suas forças, além do seu limite. É verdade, o bebê morreu, mas Davi tinha outros filhos para cuidar. Davi tinha uma família para amar. Davi tinha um reino para administrar. E Davi tinha canções para compor. Você sabia que tem 2 salmos na Bíblia que foram compostos justamente nesse momento e situação? O Salmo 32 e o Salmo 51. São escritos nesse momento em que Davi perde a criança. Mas ele consegue compor um hino a Deus, ou 2 hinos a Deus, e transforma o pranto em dança, e transforma a tristeza em cântico de adoração a Deus. A adoração cura o coração de Davi. Então a vida tem que seguir em frente, a despeito das tristezas que ela traga. Então portanto, construa algo novo na presença da sua perda. A segunda atitude de Davi para lidar com seu estresse está no verso 20. Diz então que ele levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Davi, quando se levanta no chão, vai para o chuveiro, vai tomar uma ducha Lorenzetti. E essa ducha Lorenzetti, esse banho demorado, vai lavar as suas mágoas, as suas lágrimas, a sua angústia, o seu cansaço,
Como é bom tomar um banho e como o banho refaz a gente, não é? Ele vai tomar um banho. E na Bíblia, a lavagem com água simboliza o começo da nova vida. O batismo é o começo de uma nova vida, a inauguração da vida de Cristo em nós. A vida recomeça no batismo. Davi se banha, a vida está recomeçando para ele. Em seguida o texto diz que Davi se perfuma. O aroma de ambiente, que antes era um aroma de tristeza e pranto, desilusão, desistência, agora aquele ambiente carregado dá lugar a perfume. E qual é o objetivo do perfume? Por que as pessoas usam perfume? A finalidade do perfume, segundo os especialistas em perfume, é proporcionar duas coisas. Ele proporciona prazer e boas sensações. Não é à toa que quando você vai ao boticário, tem aquele cheiro gostoso, você fica demorando, vê um aroma, vê outro, fica lá um tempão. Não é à toa que quando você vai ao shopping, tem lojas que colocam perfume, se diz que cheiro gostoso, e entra na loja por causa do cheiro. Promove prazer, o cheiro, o aroma do perfume, boas sensações. Os primeiros perfumistas na história foram padres egípcios, que misturavam sucos extraídos das flores suculentas e plantas, da polpa das frutas, especiarias, resinas, látex, misturas que eram feitas de sementes gordurosas, vinho, mel e óleo para fazer incenso e unguento. Foram padres que criaram os primeiros perfumes. Está ligado à adoração. Faz bem. Ao usar perfume, Davi está recuperando o bem-estar e a alegria de viver. Ele quer respirar ares novos, perfumes novos. Ele quer acabar com aquele cheiro de morte. Davi não morre com a criança. Ele entende que Deus já tratou do pecado dele. E ele recebeu o perdão de Deus. Por isso, ele quer criar uma atmosfera de vida. Uma atmosfera interna de vida marcada pela superação da sua perda. Diz ainda o texto que Davi trocou de roupa. Geralmente, quando as pessoas estão enlutadas, elas costumam usar preto. Ou alguma cor mais fechada, que indique como é que está o seu coração, um coração nebuloso, triste, sem vitalidade. Queridos, muitas vezes a cor da roupa que nós usamos revela o estado da nossa alma. Muitas vezes as pessoas o tempo todo só usam cores neutras ou cores escuras. Não usam cores alegres, cores vivas. Não vou dizer para usar cores muito chamativas, escandalosas. Mas às vezes até mudar o tom da roupa faz bem. Trocar de roupa, trocar a cor da roupa significa estar aberto para novas oportunidades. Mostra aqui simbolicamente que nós acreditamos na bondade de Deus, que Deus renovou sobre nós mais uma vez as suas misericórdias, como faz a cada manhã. Porque Deus é o Criador das coisas novas, queridos. Nunca se esqueça nas suas perdas que Deus é o Criador de coisas novas. Ele diz em Apocalipse: eis que eu crio um novo céu e nova terra. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Agora, dizer que Davi cuidou da aparência pode parecer algo fútil. Afinal, nós dizemos que a aparência não é tão importante quanto a essência. E ninguém deve, de fato, viver de aparências. Sim, isso é verdade. Mas isso não significa que nós devemos descuidar da nossa aparência. Por isso que Davi levanta do chão, toma um banho, troca de roupa e usa perfume. Mas ele não faz isso para superar a perda. Ele faz isso como um crente que, quando escutou o não de Deus, diz: Senhor, amém. O Senhor quis assim. Seja feita a vontade do Senhor. Porque o seu coração está em paz, é que ele se levanta, vai tomar banho, troca de roupa e usa perfume. Ele troca a tristeza
pela alegria que vem do Senhor. Porque só o Senhor para tirar as pessoas desse quadro. O interior de Davi tinha mudado. Ele aceitou a resposta que teve ao seu clamor, embora não fosse a resposta que ele esperasse. E como resultado de que não tinha mais mágoa no coração, Davi vai mostrar que está pacificado com Deus, pacificado com a vida, pacificado com as situações. E alguns anos depois, Salomão vai escrever que o coração alegre aformoseia o rosto. Salomão, o filho de Davi. Salomão escreveu isso. Coração alegre aformoseia o rosto. Eu fico imaginando por que Salomão escreveu isso como filho de Davi. Talvez ele deve ter visto seu pai alegre, cantando canções ao Senhor tocadas na harpa. Meu pai era alguém alegre. Coração alegre aformoseia o rosto. É isso que aconteceu com Davi, queridos. Eu sei que há muitos motivos para tristeza, para desencanto, para frustração, e qualquer outra palavra que você possa acrescentar aqui. É verdade. Mas continuar abatido, abalado, só piora a saúde. Só enferma a sua emoção. Só aumenta a sua ira. Impede que você enxergue as coisas boas que Deus dá a você. Como a viúva. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Não, ela tinha casa, ela tinha os filhos, ela tinha saúde, ela tinha roupa. Isso impede que a gente enxergue o todo. Enxerga a sua parte. É verdade que nós não podemos controlar o que vai acontecer. Mas nós temos a capacidade de reagir de maneira mais otimista, que produz algo melhor para o nosso próprio bem. Quer ver um exemplo? Quando Deus permitiu que os judeus voltassem da Babilônia para Jerusalém, sob a liderança de Esdras e Neemias, chegou o momento de reconstruir tudo. Eles reconstroem os muros da cidade, eles reconstroem as suas casas, eles reconstroem os prédios públicos, eles reconstroem a economia. E aí eles começam a lançar alicerces do novo templo. O antigo tinha sido queimado por Nabucodonosor. Então é um tempo de absoluta novidade, onde antes só tinha ruínas. Então, novo muro, novas casas, nova economia, novos relacionamentos, novo templo. Mas a Bíblia diz que o novo templo não era igual ao antigo. E sabe o que acontece no dia do lançamento da pedra fundamental? A Bíblia diz que os mais antigos, que tinham visto o antigo templo de pé, começaram a chorar de saudade. E os mais novos, porém, que estavam recém-chegados do cativeiro, estavam cantando, gritando alto de alegria, porque finalmente eles diziam: agora temos um templo para adorar a Deus. E assim é a vida. Quando Deus faz algo novo na nossa história, quando Deus faz algo novo na nossa família, quando Deus faz algo novo no meio do seu povo, existem aquelas pessoas que ficam comparando o passado com o presente e dizendo o passado que era bom. Elas não aproveitam o que Deus está fazendo de novo. Elas têm saudade dos antigos marcos, das antigas construções. Mas existem aquelas pessoas que entendem que Deus está construindo algo novo. E por isso elas cantam, elas agradecem, elas celebram. Queridos, nessa noite, a qual dos dois grupos você pertence? Diante do fato que Deus está fazendo coisas novas. Quem vive do passado é museu. Passado e museu tem tudo a ver. Vida e passado, não. Então Deus faz coisas novas o tempo todo para permitir a você recomeços e reconstruções. Amém? E a terceira atitude de Davi para lidar com o estresse está no verso 20. Depois ele entrou no santuário do Senhor, levantou do chão, tomou banho, vestiu roupa nova, perfumou-se, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma comida. E comeu.
Eu acho que de todas as atitudes tomadas por Davi, essa com certeza é a mais importante. Ele adorou a Deus. Ele foi ao santuário. Porque ela explica a causa da reação de Davi diante da perda. Ele vai ao santuário para adorar a Deus. Mas perceba, o texto não diz que ele vai ao templo. Diz que ele vai ao santuário. Mas pastor, não é a mesma coisa? Talvez sim. Mas na Bíblia, quando se fala de templo, se refere ao lugar físico, onde o povo se congrega. E santuário, porém, indica a presença de Deus. E nós não comparecemos ao templo só para encontrar com os irmãos. Nós também viemos aqui, chegamos aqui em busca do próprio Deus. Nós queremos o santuário. Porque é nesse encontro que a nossa alma vai ser tratada, é preenchida, com os benefícios dessa adoração que nós estamos tendo aqui. É por isso que os salmos falam tanto do poder da adoração sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos. O Salmo 116, por exemplo, ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volta ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Porque livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Portanto, buscar o Senhor em oração, nas horas de estresse, é algo profundamente terapêutico. É como se nós deitássemos no divã de Deus. E além do alívio, a oração vai nos equipar para enfrentar os desafios da vida. Você se lembra de Ana, que era triste, não comia direito e chorava, querendo um filho que não era possível ter. Ela vai ao templo e vai à presença de Deus semana após semana. Vai buscar o Senhor, vai orar o Senhor. Um dia desses em que ela vai ao templo de novo para adorar a Deus e começa a falar quase que em línguas, Deus ouve a oração de Ana e promete o nascimento de Samuel. Ela volta para casa esfuziante. O semblante não era mais triste e ela volta a comer. Davi, quando volta da adoração, ele vai para casa e volta a comer. Então, o estresse que é causado pelos problemas, decepções e frustrações, ele vai desequilibrar não só a emoção, mas até o nosso organismo. Em casos mais graves, as pessoas sob forte estresse vão abrir espaço na sua vida para álcool, para outras formas de fuga. Por isso que orar faz bem. Faz bem para a alma, para o espírito, para o corpo. O estresse crônico vai prejudicar, porém, o sistema nervoso, circulatório, digestivo, cardíaco e respiratório. E sabe, queridos, quando nós oramos, nós podemos desabafar diante de Deus. Eu acho que é por isso que Jesus diz: quando você for orar, para valer, sabe quando você quer rasgar a alma mesmo? Fecha o teu quarto, fica sozinho. Fala o que você quiser. Do jeito que você quiser. E desabafa com Deus. Eu tenho um amigo que, falando de questão de desabafo com Deus, uma vez aconselhou uma pessoa que dizia: como é que eu vou desabafar com Deus, dizendo nas minhas palavras como é que está o meu coração? Eu vou ofender a Deus, Deus vai ficar bravo comigo e dizer: eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação, Deus. Ele disse para a pessoa: fica tranquila que Deus já cresceu. Eu achei maravilhoso isso, queridos. Deus aguenta qualquer coisa que você ouvir. Ele é Deus.
E como é que nós podemos desabafar nossa alma e colocar para fora? Não são orações desrespeitosas. São clamores onde você coloca a alma para fora. E Deus ouve. E Deus atende. Nós temos vários salmos onde as pessoas dizem: até quando, Senhor? Tem salmos que diz: Deus, o Senhor está dormindo? Desperta. Outras orações: onde estás, meu Deus? Alguns anos atrás eu descobri esse livrinho da editora Ultimato, que ajudou a mim e muita gente, chamado Livro dos Desabafos, escritos pelo El Ben César. Eu queria ler alguns desabafos aqui, de pessoas que oram a Deus, e aprendam a orar dessa forma, colocando sua alma diante do Senhor. Eu vou ler alguns para vocês, permite só ler isso aqui. Começando com um desabafo infantil. Uma criança orando, com toda a alma diante de Deus. Estou chateado, Senhor Jesus. Papai nunca me dá atenção. Eu contei a ele que ganhei um torneio de ping-pong na escola. Ele ficou agarrado na televisão. Eu contei a ele que torci o pé no jogo de futebol. Ele continuou grudado no livro que estava lendo. Contei a ele que a professora da escola dominical me deu um prêmio por ter levado o maior número de visitas na igreja. Ele nem ligou. Não vou contar mais nada para ele, Deus. Isso é uma oração do fundo da alma. Oração adolescente. Meu Deus, minha mãe é um caso sério. Ela pega no meu pé por qualquer motivo. Se eu chego um pouco mais tarde em casa, ela acha ruim. Se eu visto uma saia mais curta, ela acha ruim. Se eu ponho short para jogar vôlei, ela acha ruim. Se eu ponho um pôster do Leonardo DiCaprio no quarto, ela acha ruim. Ela vigia tudo em minha vida. Vive me acusando de medo de doenças. Sempre espero pior. Ela me trata como se eu fosse ninguém. Às vezes sugere coisas que nunca passaram na minha cabeça. Tenha paciência, Deus. Oração do jovem. Ó soberano Senhor, eu fiz curso superior a duras penas, sacrifiquei meus pais e meus irmãos, me formei há 2 anos, doido para exercer minha profissão, doido para ganhar meu dinheiro, doido para ajudar meu pai, doido para constituir família, doido para dar o meu dízimo, e mais do que o dízimo, para as missões, mas ainda estou desempregado. Até quando, Deus? Você pensa que acabou? Desabafo feminino adulto. Amantíssimo Pai, meu marido está desempregado, não há nada na despensa, não há nada na geladeira, não há nada na panela, não há nada na mesa, não há nada no estômago da criança, elas choram de fome, e o pão de cada dia, Senhor, nos dá hoje. Como fica? Desabafo masculino. Ó Deus, meu casamento está em crise. Desabafo feminino, desculpem. Meu marido me cobra demais, me trata como empregada, não diz que me ama, não me ajuda em nada, não me respeita, não me agrada, não me agradece. Quer casa arrumada, comida boa, roupa lavada, bem passada, economia nos gastos, assistência com as crianças, panelas brilhando, mulher enfeitada e perfumada. Assim não dá, Deus, eu vou estourar. E finalmente, desabafo idoso. Senhor, estou sendo carcomido pela saudade. É uma saudade exagerada. Saudade de tudo e de todos. Saudade dos meus pais. Saudade da minha mulher que se foi. Saudade dos meus filhos. Saudade da minha terra natal. Saudade da igreja da minha infância. Saudade da faculdade. Saudade do meu trabalho. Saudade do meu porte atlético de 50 anos atrás. Saudade das minhas viagens. Saudade da minha energia. Não vivo o presente, vivo o passado. Estou admitindo, confessando, estou pondo para fora. Me ajuda, ó Deus.
Quando o Senhor ouve essas orações sinceras do fundo do nosso coração, Ele estende sobre nós a sua graça. Coloque-se em oração diante de Deus. Conte a Ele o que você sente, desabafe 1, 2, 3, 5, 20, 30 vezes. E o Senhor vai ouvir a sua oração. Amém, queridos? Um artigo da BBC de Londres, que foi publicado em 2023, levantou a seguinte pergunta: se você pudesse viajar no tempo e se encontrar com seu eu futuro, como seu eu futuro seria? Essas ideias já foram exploradas no tempo, até pelo cinema, no filme De Volta para o Futuro. Há um autor que pesquisou isso, um americano, que é psicólogo, e autor desse livro aqui, não está em português. Seu eu futuro, como melhorar o amanhã hoje. E no livro ele vai explicando por que nós temos tanta dificuldade de decidir. E como podemos fazer escolhas melhores no futuro, ou para o futuro. Ele diz que o problema é que a gente imagina que no nosso futuro vai estar outra pessoa, e não o nosso eu de hoje. A gente olha para o futuro, 30, 20, 50 anos, a gente diz, é outra pessoa, em outro estado e condição que vai estar lá. E aí ele dá um exemplo. Imagine que você está no meio da rua, passando pela rua, passa um estranho e pede 10 mil reais para você. Você dá? Claro que não, é um estranho. Você nem sabe quem é essa pessoa. Você vai economizar 10 mil reais. Mas quando você conhece alguém que compra algo supérfluo, porque você conhece essa pessoa, a tendência é você comprar também. Isso explica porque nós gastamos tanto dinheiro com bugiganga, com bobagem, com facilidade. Porque alguém comprou uma televisão de 50, a gente quer comprar uma de 60 polegadas. Porque alguém comprou um carro X, nós queremos um carro mais ou menos igual. E assim nós vamos gastando e consumindo as nossas reservas. Então ele conta e menciona uma pesquisa que foi feita por um banco. E esse banco fez uma pesquisa, uma abordagem com os clientes. Os clientes receberam uma imagem envelhecida deles. O cliente tinha 20 anos e recebeu do banco uma imagem dele com 70. Ao lado de mensagens incentivando a que economizasse para o dia de amanhã. E fez uma divisão entre clientes. O resultado foi o seguinte: só 16% das pessoas que receberam a mensagem economize para amanhã, junto com a sua foto envelhecida com 70 anos, esses 16% começaram a guardar dinheiro para a aposentadoria. Os outros, que não viram a sua imagem com 70 anos de idade e só receberam a mensagem, continuaram gastando do mesmo jeito. Conclusão: quem estará no seu futuro é o seu eu agora, e não outro. Tem uma frase que diz: você será a mesma pessoa que é hoje, daqui a 10 anos, exceto por 2 coisas: os livros que você ler e as pessoas com as quais você se relacionar. A questão, queridos, aqui, é que as decisões que você toma agora, ou não toma, são extremamente decisivas para o seu futuro. E não é possível você esperar um futuro mais saudável e melhor, se agora você não tomar uma decisão de ser melhor, de se tornar melhor, e de adquirir hábitos melhores. O que Davi nos ensina, queridos, é que nós queremos morrer como Davi, louvando e compondo canções a Deus. Nós precisamos olhar para essas questões que nos deixam e nos causam, de alguma forma, pressões. E agirmos como Davi, superando o que ficou no passado, porque se não tem solução, não tem solução. É hora de se levantar do chão, tomar um banho, vestir novas roupas, perfumar-se e adorar a Deus. Porque a adoração a Deus, queridos, vai curando nossa alma, vai curando nossos pensamentos. E através dessas orações de desabafo, Deus pode nos curar efetivamente das nossas amarguras. Amém? Que Deus assim nos abençoe.